Fala galera, e aí, beleza todos? Todos tranquilos, de boa? Vamos então trabalhar aí um pouquinho, né moçada? Hoje agora nós vamos entrar aí na parte de produto de solubilidade. Produto de solubilidade que todo mundo conhece, KPS ou KS. É a parte de equilíbrio que é heterogêneo, que trabalha com solutos que são o que? Pouco solúveis, ou praticamente o que? Insolúveis. Ah, Inácio, geralmente então a gente costuma falar isso ou para sais ou para bases. Isso mesmo, exato. Ó. Então é a parte de equilíbrio heterogêneo. Então imagine você o seguinte, que a gente tem, olha aí, um sistema onde nós vamos encontrar uma solução saturada de sulfeto ferroso, uma solução saturada de sulfeto ferroso. Quando você pegar esse sulfeto ferroso e jogar em água, inicialmente ele começa a se dissolver. E os íons começam a ser formados, ferro 2+, S2-, ânion sulfeto, isso é comum. Só que, como ele é pouco solúvel ou praticamente insolúvel, rapidamente a solução se torna uma solução o quê? Lembra aí? Saturada. Ela se torna saturada de seus íons. E aí a reação começa a caminhar no sentido contrário, no sentido de formar precipitado de sulfeto de ferro. Então, olha lá, percebam vocês, olha lá. Inicialmente, você tem o que? O sulfeto de ferro, VD, é a velocidade de dissolução dele. Ele começa a se dissolver e formar íons nessa solução. Legal. Ah, Inácio, ele vai formando íons nessa solução. Por exemplo, ferro 2+, e S2-, ânion sulfeto, tá aí, ó, S2-. Legal. Até que chega um determinado momento em que você observa que a sua solução ela se torna o quê? Saturada desses íons, não consegue dissolver mais. Uma vez que ela está saturada, o que, que você começa a observar? Começa a diminuir a velocidade de dissolução e aumentar a velocidade do que? De precipitação. Precipitação, formação do que? Do sulfeto de ferro sólido. Aí nasce essas bolinhas aqui embaixo, representam o sulfeto de ferro 2 precipitado. Exatamente isso, é a formação do nosso precipitado. Então percebam que num determinado instante, quando o sistema entrar em equilíbrio, as duas velocidades irão o quê? Igualar. A velocidade de solução ficará igual à velocidade de precipitação. E aí você tem uma situação de equilíbrio. Só que uma situação de equilíbrio entre os íons em solução que está saturada e o soluto sólido precipitado. Ok? Tranquilos? Todos de boa? É isso que você irá o quê? Observar. Olha lá então. O sulfeto ferroso formando ferro 2+, e ânion sulfeto. Quando as velocidades se igualam, atinge o equilíbrio. Aí você fala, pô, Inácio, e como ficaria então a nossa constante de equilíbrio Kc? Ficaria o quê? Produto sobre reagente, olha lá. O Kc seria produto dividido pelo reagente. Porém, percebam que a concentração do sulfeto ferroso ele é sólido, ela permanece constante. Lembra que ele não entra na constante de equilíbrio. Quando ele não entra na constante de equilíbrio, olha lá, eu passo ele multiplicando pela constante. Ele é considerado uma constante. E isso aí foi chamado do quê? De KPS ou KS, que nada mais é do que o produto de solubilidade. Tranquilos? De boa? Bem sossegado aí para todos, né? Ok? Portanto, pessoal, você tem então que o KS, nesse caso, seria a concentração do ferro 2+, vezes a concentração do ânion sulfeto. Tá aí, ó. Ah, Inácio, o reagente então não entra, eu nunca vou dividir porque ele é sólido. Sim, ele é o teu precipitado. Ok? Tranquilo? Então, se você sabe a solubilidade do teu composto, você consegue determinar o KPS. Ou, se você tem o KPS, você determina o quê? A solubilidade. Portanto, então, KPS nada mais é do que um equilíbrio heterogêneo formado entre os íons presentes numa solução que está saturada
em equilíbrio com o soluto sólido que precipitou, ok? Ou a outra definição, através da equação que eu dei para vocês, é o produto da concentração molar dos íons existentes em uma solução saturada, onde cada concentração é elevada a um expoente igual ao respectivo que? Coeficiente estequiométrico do íon. Tá aí. Então, por exemplo, olha aí o carbonato de cálcio, formando cálcio 2+, e o ânion carbonato, CO3 é 2-. CO3 aqui, ó, é 2-, saiu errado aí, ó. 2-. Então, como ficaria o KPS ou KS? A concentração do íon cálcio vezes a concentração do íon carbonato. Ok? Inácio, mas existe alguma relação entre essa solubilidade e o KPS? Olha lá. Relação entre KPS e solubilidade, coeficiente de solubilidade. A maior ou menor solubilidade de um sal depende o que? Do coeficiente de solubilidade, não do KPS, do produto de solubilidade. Por quê? Porque ele é afetado pelos coeficientes estequiométricos. Mas a gente consegue fazer o quê? Uma relação entre o KPS e a solubilidade. Então, por exemplo, olha lá. No caso do cloreto de prata, quando você tem a equação montada, percebam que eles estão aí na proporção do quê? De 1, olha aí, ó, 1 para 1 para 1, ó. Ah, Inácio, beleza. Se a solubilidade do cloreto de prata for S molar, S mol por litro, quanto será do íon prata? S também, 1 para 1. Ah, e do íon cloreto? S também, ó, 1 para 1. Ah, Inácio, então se o exercício me dá a solubilidade, dá para eu encontrar o valor do KPS? Sim, ou o contrário, olha lá. O KPS seria o que para você? A concentração do íon prata vezes a concentração do íon cloreto. Ou seja, S vezes S, S ao quadrado. Ou seja, no caso do cloreto de prata, o que é a solubilidade? É a raiz quadrada do KPS. Ah, mas Inácio, então sempre solubilidade e KPS, será essa a relação? Não, depende dos coeficientes estequiométricos da equação. Vejam um outro exemplo, percebam todos, ó. No caso do fluoreto de cálcio, cálcio 2+, mais 2 mols de fluoreto, F-, certo? Se a solubilidade aqui, ó, for S, percebam, para o fluoreto de cálcio, olha a proporção, 1 para 1 para 2, ó. Se a solubilidade aqui for S, aqui também vai ser quanto? S. Ah, Inácio, e aqui? Aqui será 2S, ó. Ah, Inácio, e aí vai lá na equação. KPS será igual à concentração do íon cálcio elevado à primeira vezes a concentração do íon fluoreto ao quadrado. Então seria S para o cálcio vezes 2S ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4S ao quadrado vezes S, 4S ao cubo. Passa esse 4 dividindo e extraio o que? A raiz cúbica dessa relação. Olha lá. Então sai para você que nesse exemplo a solubilidade nada mais é do que a raiz cúbica do KPS sobre 4. A raiz cúbica do KPS sobre 4. Belezinha? De boa? Então percebam que para cada equação você terá uma relação entre a solubilidade e o KPS. E aí, quanto maior a solubilidade, mais solúvel é o teu sal ou a tua base, ok? Beleza? Então, olha um exemplo aí, ó. Em determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata em água é de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, ele me deu a solubilidade do sulfato de prata. Qual o valor do KPS desse sal na mesma temperatura? Então, a primeira coisa é a equação. Sulfato de prata se dissociando em água formou para você 2 mols de íon prata mais 1 mol do ânion sulfato. Observe muito bem esta proporção. 1 para 2 para 1. Certo? Se a solubilidade é 2 vezes 10 a menos 2, observe lá, ó. Quanto será do íon prata? O dobro. 4 vezes 10 a menos 2. E do íon sulfato? 2 vezes 10 a menos 2. Se eu quero o KPS, é o produto da concentração dos íons, elevados a coeficientes determinados experimentalmente.
Então, KS ou KPS será a concentração do íon prata ao quadrado, vezes a concentração do íon sulfato elevado à primeira. Então, sairá para você que o KS, 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 a menos 2. 4 ao quadrado, 16 vezes 10 a menos 4, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Isso daí vai dar o quê? 32 vezes 10 a menos 6, ou melhor, 3,2 vezes 10 a menos 5. Bem simples, bem tranquilo aí para todos, ok? Pega lá, olha só. A determinada temperatura, a solubilidade do composto XY em água é 2 vezes 10 a menos 2. De novo, ele me deu a solubilidade, e que é o KS, ou KPS. Olha lá, então, a primeira coisa é a equação. Esse A e B aí, gente, despreza, tá? É X mais Y menos. Então, você percebe que se a solubilidade é 2 vezes 10 a menos 2, todos eles estão na proporção de 1 para 1 para 1. Ou seja, então será para X 2 vezes 10 a menos 2, para Y 2 vezes 10 a menos 2. Dessa forma, o KPS nada mais é do que a concentração de X mais vezes a concentração de Y menos. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Dá 4 vezes 10 a menos 4. Alternativa A. Ok? Simples, não? Bem de boa, bem sossegado aí para todos. Né? Mas a solubilidade de um fosfato de metal alcalino. Lembra que metal alcalino terroso é família 2A. Metal 2+. Fosfato veio do ácido fosfórico, veio do H3PO4. Então lembra que o ânion PO4 é 3-, ou seja, quem é o sal? Ô Inácio, o sal? Ah, então eu tenho que montar metal 2+ com PO4 3- e cruzar as cargas? Exato. E ele falou que a solubilidade desse fosfato é 10 a menos 4. Ele quer o valor do quê? Do KPS. Olha aí. Me cruzou as cargas, ó, 3, PO4, 2. Dissociando, eu tenho 3 mols do metal 2+, que é um metal alcalino, mais 2 mols do íon fosfato, PO4, 3-. Obedeçam a proporção 1, 3 e 2. Se a solubilidade é 10 a menos 4 para o fosfato, quanto será para o metal? 3 vezes mais. 3 vezes 10 a menos 4. E do fosfato, 2 vezes 10 a menos 4. Agora, só calcular. Ó. O KPS é o produto da concentração dos íons, então metal elevado ao cubo, vezes o fosfato elevado ao quadrado. Só substituir os valores. 3 vezes 10 a menos 4 elevado ao cubo, vezes 2 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. 3 ao cubo, 27. 10 a menos 4 ao cubo, 10 a menos 12. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. 27 vezes 4, 108. Vezes 10 a menos 20. Ou melhor, 108 é 1,08 vezes 10 ao quadrado. Vezes 10 a menos 20, tudo isso dá 1,08 vezes 10 a menos 18. Ok? De boa? Alternativa D de dado. Só que, Inácio, até agora você deu a solubilidade e perguntou o produto de solubilidade. E se ele faz o contrário? Vamos pegar um. O carbonato de bário, BaCO3, bário 2+, família 2A, ânion carbonato, veio do ácido carbônico, veio do H2CO3, CO3 2-. Tem produto de solubilidade, KS, 1,6 vezes 10 a menos 9. Qual é a solubilidade desse sal? Pô, Inácio, monta a equação. Carbonato de bário, dissociando, forma bário 2+, mais o ânion carbonato, CO3 2-. Certo? Qual é a solubilidade? Não sei, chama de S. É 1 para 1 para 1 aí, ó. Então, S, S, S. Logo, qual será a expressão? O produto de solubilidade será igual à concentração do íon bário, que é S. Do íon carbonato, que é S. S vezes S vai me dar o quê? Solubilidade ao quadrado. O KS ou KPS você tem, olha aí. 1,6 vezes 10 a menos 9 é igual a solubilidade do bário, S, do carbonato, S. S ao quadrado será igual a 1,6 vezes 10 a menos 9. Para extrair a raiz, é melhor deixar 16 vezes 10 a menos 10. Extraindo a raiz quadrada, 4 vezes 10 a menos 5. Letra
Alternativa A. Tá lá, ó. Bem bonitinho, bem tranquilo. E o que o cara pode fazer ainda, gente, num produto de solubilidade? Relacionar para você com pH e pOH. Por exemplo, uma solução saturada de base representada por XOH2, cuja reação de equilíbrio é, olha lá, X2+, mais 2 mols de OH-, tem pH 10. Pô, se o pH é 10, quanto será que vale o pOH? Pô, pH mais pOH 25 graus Celsius é 14. Então, se o pH é 10, o pOH é 4, beleza. Aí a concentração de OH- fica 10 a menos 4. Você encontra a concentração de OH- ó, nessa solução. Ah, então olha lá, se o pH é 10, o pOH é 4. Logo, a concentração de OH- é 10 a menos 4. Portanto, na equação, ó, eu tenho a concentração de OH- é 10 a menos 4. Só que observe a proporção aqui, como a proporção ela é 1 para 2, se aqui é 10 a menos 4, x2 mais vai ser o quê? 2 para 1, 10 a menos 4 vai ser o quê? A metade. Ah, Inácio, a metade, para pensar, 1 vezes 10 a menos 4. A metade, divide por 2. Isso vai dar o quê? 0,5, olha lá. Vezes 10 a menos 4. Ou melhor, 5 vezes 10 a menos 5. Tá aí, ó. Ah, Inácio, 0,5 vezes 10 a menos 4 ou 5 vezes 10 a menos 5, ó. Tá aí, então, para todos, bem tranquilinho, bem fácil, só mostrando o que? A metade, percebam vocês, de 10 a menos 4, ó. 5 vezes 10 a menos 5. Agora, só jogar na expressão, olha lá. Portanto, KPS é a concentração de X2+, vezes a concentração de OH- ao quadrado. Sairá para todos que 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, isso vai me dar 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 8. O KPS, então, será 5 vezes 10 a menos 13, letra A. Tranquilo, galera? Beleza? Então, bom estudo aí para todos. Detona aí. Um abraço para vocês. Valeu!